Boa noite, irmãos. Gostaria de começar tendo um tempo de oração pelas crianças, antes delas subirem. Também, mais uma vez, pela palavra que será exposta nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Podemos te louvar na beleza da Tua santidade e majestade. Peço que o Senhor fale conosco nesse momento, me use como instrumento em Tuas mãos, Pai. Queremos orar também a Ti, em especial também pelas crianças, que elas possam ouvir a Tua palavra, que os professores possam ensiná-las segundo o conselho da Tua vontade. Seja com cada um de nós essa noite, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem lembra o tema do mês de missões? Olha aí. Uma família missional. Há 2 quartas-feiras, se não me falha a memória, nós falamos sobre Priscila e Áquila, uma família missional das Escrituras. E hoje eu quero falar sobre uma outra família missional, um tanto quanto diferente de Priscila e Áquila. Vamos falar então sobre a família de Timóteo. E um bom lugar para começar a falar sobre a família de Timóteo é certamente no seu pai na fé, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama Timóteo de filho em algumas ocasiões das Escrituras. Essa forma afetuosa de se referir a Timóteo se dá provavelmente porque Paulo havia anunciado o evangelho para Timóteo e ele havia se convertido. Então, justamente por conta do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor é anunciado a Timóteo e ele se converte e aceita a Cristo como seu suficiente Salvador. Então, por isso, tudo leva a crer que, sendo Paulo aquele que anunciou o evangelho a Timóteo, ele então o chama de meu filho na fé. Em Atos 16, nós vemos exatamente o que eu estou narrando aqui, justamente quando o apóstolo Paulo chega em Listra, e é dito lá que havia um jovem chamado Timóteo, que ouviu o evangelho. O primeiro texto que eu gostaria que nós fôssemos agora, nós vamos folhear um pouquinho as Escrituras. Atos 16. Verso 1 diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então aqui nós temos alguém que dava um bom testemunho da palavra do Senhor. Timóteo era uma personalidade bem vista no meio do povo de Deus e da igreja do Senhor. Então, em Atos, nós temos também a recomendação dos irmãos de Listra, e aí Paulo chama Timóteo, então, para fazer parte da obra de Deus. O pai na fé de Timóteo, certamente foi muito importante em sua conversão, foi muito importante no seu chamado ao sagrado ministério, e também na sua capacitação para servir ao reino de Deus. Então, esse é o apóstolo Paulo e seu filho Timóteo, quem ele tanto amava, com tanto carinho e cuidado. E nós vemos aqui como funciona essa relação de pai espiritual, de filho espiritual. O apóstolo Paulo sempre cuidando de Timóteo. E eu quero ler outros textos com os irmãos. Vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha só como é interessante, justamente o testemunho de Paulo sobre Timóteo. Paulo não podia ir até os irmãos em Corinto, e ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar alguém para vocês. Eu vou mandar o meu filho na fé. Vou mandar Timóteo. E ele vai ajudar vocês. Ele vai fazer com que vocês se lembrem
os caminhos que ensinou Jesus Cristo. Ele vai fazer vocês lembrarem dos meus ensinamentos para a igreja do Senhor. Olha só como Timóteo era alguém útil ao reino e útil também a Paulo. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 2 e 3, diz o seguinte: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então, a igreja precisava de alguém para ensiná-la, para exortá-la. Precisava de alguém para lembrar, inclusive, o objetivo de ser igreja e o que ela deveria passar para cumprir tal objetivo. Provações, tribulações, angústias. E quem Paulo manda nessa missão? Seu filho Timóteo. E o último texto dessa parte, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Essas são as credenciais de Timóteo. O apóstolo Paulo, sempre quando se vê uma necessidade de enviar alguém confiável, alguém para cuidar de uma igreja, para pastorear essa igreja, para edificar e cuidar do rebanho do Senhor, ele não hesita em mandar Timóteo. O que é que a gente pode perceber com tudo isso, meus irmãos? Note, então, como o povo de Deus é abençoado por um servo fiel. Timóteo, sendo útil, como o próprio apóstolo Paulo diz, olha, ele serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Alguém útil, alguém que busca cuidar dos interesses do povo de Deus. Como o povo de Deus é abençoado por um servo fiel. E é interessante essa relação familiar que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo mesmo. A tal ponto de poder mandar Timóteo e dizer, olha, obedeçam a ele. Escutem o que Timóteo tem a dizer, porque certamente ele ouviu de mim, ele está repassando isso. O pai ensinando ao filho na fé, e esse filho sendo útil no cuidado com o povo. É interessante, Deus poderia ter cuidado ou edificado Timóteo sem o apóstolo Paulo. Né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Paulo não era um ponto extremamente necessário para a edificação de Timóteo. Deus poderia ter feito isso pessoalmente, como ele fez, inclusive com o apóstolo Paulo, ensinando a ele, cuidando pessoalmente. Mas ele decide usar Paulo como um meio, uma forma de cuidar do seu servo, Timóteo. Muitas vezes, quando Deus quer cuidar de alguém na igreja, claramente Ele pode fazer isso pessoalmente, mas Ele manda outras pessoas, para que uns cuidem dos outros. Foi assim que Ele planejou a sua igreja. Pecadores dependendo de outros. Pecadores precisando uns dos outros. Para forjar esse servo fiel, Deus usou um outro servo fiel. É provável que, assim como Timóteo, você também tenha algum Paulo na sua vida. Algum pai na fé, alguém que te evangelizou, alguém que acompanhou você no início da sua caminhada, te discipulou, alguém que investiu recursos para que você escutasse continuamente o Evangelho, alguém que investiu recursos financeiros, recursos de tempo, disposição, empenho, seja o que for,
alguém que estava lá para te ajudar no início da caminhada cristã. Isso é louvável, que Deus receba a honra e a glória por isso. Mas a pergunta que fica para nós, irmãos, é a seguinte: você tem usado o que você recebeu para a glória de Deus, como Timóteo fez? Porque nota que a história não acaba nele. Timóteo recebe todas essas bênçãos vindas de Deus e do apóstolo Paulo como uma ferramenta do Senhor, mas não acaba nele. Isso não é um fim em si mesmo. Timóteo usa isso para que a igreja seja cuidada, para que a igreja seja pastoreada, para que no final das contas o reino ganhe. E o questionamento que eu faço aqui é: quando alguém investiu em você, isso parou em você? Ou o reino ganhou com isso? Quando alguém te discipulou, o discipulado acabou aí, parou em você? Ou você agora se tornou um discipulador disposto a cuidar de outras pessoas? Porque, certamente, meus irmãos, a obra do Senhor, ela não termina em nós. Nós somos apenas instrumentos sendo utilizados pelo Senhor, para que Ele, no final das contas, receba a glória. E a pergunta é essa: o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Deus levantou um Paulo na sua vida, e Ele espera que você, como um Timóteo, sirva a Ele no reino. O que você tem feito, então? Uma pergunta que surge do lado dessa é: você está apto para ser uma ferramenta de Deus na obra? Porque, percebe, sempre que Paulo precisava usar alguém, mandar alguém, enviar alguém para uma igreja que estava carente, precisando, ele não hesitava: já sei, vou mandar Timóteo. E quanto a nós, meus irmãos? Quando o reino precisa de algo, quando Deus quer usar alguém para a sua obra, quando os irmãos da igreja precisam de algum auxílio, ajuda, eles lembram de você? Você é alguém que, como Paulo diria, vou mandar Timóteo. Ele poderia pensar em: vou mandar você? Vou mandar o Thales? Nós estamos aptos para sermos ferramentas de Deus na obra do Senhor? Timóteo certamente estava, porque ele foi alguém ensinado de acordo com a sã doutrina. Ele foi alguém que, ainda que tivesse suas dificuldades, a segunda carta que Paulo escreve justamente a Timóteo é para animá-lo na fé. Ele era um cristão como cada um de nós, com seus altos e baixos, suas dificuldades. Nós não somos perfeitos, mas a questão aqui é: Timóteo estava sendo sempre lapidado, forjado, para ser usado na obra de Deus. Portanto, meus irmãos, aqueles que foram chamados das trevas para a luz, aqueles que foram regenerados, também são convocados ao serviço do reino. Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E Ele exige ser obedecido. O mesmo Deus que nos restaurou, nos ressuscitou, nos vivificou, é o Deus que nos ordena: ide, anunciai o Evangelho, ide, façam discípulos, vão lá, deem bom testemunho, sejam sal e luz nessa terra que está amaldiçoada pelo próprio Deus. Vão e glorifiquem o nome de Deus. O que nós temos feito com as ordens que Deus tem nos dado? Ordens claras. Alguns podem pensar: não, Deus não deu nenhuma ordem para mim, eu não sou missionário, não sou nada do tipo. É claro que nós somos, irmãos. Se somos cristãos, somos chamados por Deus para participar da obra dEle. A missão dEle de tornar o nome dEle conhecido e glorificado em toda a terra. E nós temos a oportunidade, o privilégio de participarmos disso. Não nos escondamos, porque se Deus nos trouxe à vida novamente, deve ser também para que nós sejamos úteis a Ele.
Servos só servem se estiverem a serviço do rei. Outra questão que deve ser levantada aqui é: você tem sido o Paulo de algum Timóteo? Quando Deus quer cuidar de alguém na igreja, como Ele queria cuidar de Timóteo, Ele pode usar você para isso? Paulo era alguém que estava envolvido com a obra, pensando sempre: o que o Senhor estiver fazendo, eu quero fazer também. Se Ele quer edificar a sua igreja, eu quero participar disso. Você é alguém com que o próprio Deus pode contar para edificar a sua igreja? Você é alguém que as outras pessoas podem contar para serem edificadas? Quem são os Timóteos que Deus tem colocado em nossas vidas para que a gente possa cuidar deles? Porque às vezes é muito fácil só pensar assim: ninguém cuida de mim. Não tem um Paulo na minha história. Mas o Evangelho vai mais profundo que isso e diz: pois seja o Paulo de alguém. Seja você aquele que vai levar cuidado, conselho, ânimo. O Evangelho nunca é egocêntrico, pensando apenas em mim mesmo. Ele vai sempre transbordando e eu vou pensando nos outros. Como o próprio Paulo em Filipenses fala: olha, considere sempre os outros como superiores a você mesmo. Então essa mentalidade individualista e egoísta, meus irmãos, de ninguém cuida de mim, isso não deve ter espaço na igreja. Deve ser: pois eu vou arregaçar as mangas e vou cuidar das pessoas. É isso que Deus nos chama a fazer. Mas a família de Timóteo não para por aí. Ela possui outros integrantes com papéis muito importantes. Vamos lá então em 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 3, 2 Timóteo 1, verso 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. É interessante aqui, Paulo cita que a mesma fé de Timóteo já habitava nos seus familiares, já habitava primeiramente em sua avó, também em sua mãe. E aqui é interessante a gente perceber também que é uma fé sem fingimento. Recordação que guardo de tua fé sem fingimento. É uma fé autêntica, uma fé verdadeira, sincera. Não há nem como mensurar, irmãos, a influência que isso teve, que o testemunho da avó de Timóteo, o testemunho de sua mãe, não dá para mensurar o poder e o impacto que essas coisas tiveram na vida de Timóteo. Talvez ele não tenha se convertido logo, até porque, ao que tudo indica, foi com o apóstolo Paulo. Mas certamente essas coisas fizeram com que ele estivesse pronto para ouvir o Evangelho. Com as sagradas letras que o próprio apóstolo Paulo fala nessa carta. Então, Timóteo estava familiarizado com essa fé sem fingimento. Ele estava familiarizado com a obra de Deus. Não era alguém alheio ao que Deus estava fazendo. Timóteo cresceu em contato com grandes mulheres de Deus. Ele aprendeu desde cedo a forma adequada de se relacionar com Deus. Provavelmente vindo de uma cultura judaica, alguém que aprendeu a lei do Senhor, que aprendeu sobre as Escrituras, alguém que teve um contato, ainda que inicial, incipiente, com as promessas de Deus. Não há, mais uma vez, como medir o poder, o impacto que a influência de sua avó e de sua mãe tiveram em sua vida.
E aí nós podemos lembrar de Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Algumas pessoas interpretam errado, pensam que isso seria uma promessa. Mas, na verdade, os provérbios devem ser vistos sob essa perspectiva, né? Via de regra, é assim que acontece. Eu faço uma visão ampla do que tem acontecido e vejo que normalmente é assim que acontece. E tudo indica que foi isso que aconteceu também com Timóteo. Ele não havia se esquecido das palavras que ouvira de sua avó e de sua mãe. E aí vamos comigo lá para o capítulo 3 dessa mesma carta. O verso 14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A exortação de Paulo aqui é para que Timóteo permaneça naquilo que ele havia aprendido desde muito novo. Ele reforça que Timóteo teve contato com a palavra de Deus desde sua infância. E Deus fez isso usando grandes mulheres a serviço do reino. É interessante, meus irmãos, mais uma vez não dá para saber quando que houve esse momento de fato em que Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne em Timóteo. Mas o fato é, o solo do coração dele estava já sendo preparado, cultivado desde cedo. Alguém que conhecia as sagradas letras, alguém que tinha contato com as Escrituras. E aí pensando agora em como nós passamos isso para os nossos filhos. Provavelmente Eunice, Lloyd, elas gastaram tempo, investiram tempo, foi demandado muitos recursos para ensinar Timóteo, para cuidar dele, para falar sobre a palavra de Deus para ele. E quanto tempo nós temos investido pensando na salvação dos nossos filhos? O quanto que a nossa mente está pensando sobre isso? É verdade, Deus não vai cobrar de nossas mãos a salvação dos nossos filhos. A salvação pertence ao Senhor, somente a Ele. Mas Deus certamente cobrará de nós fidelidade a Ele. Como é que você espera que o seu filho leve Deus a sério, se você mesmo não leva? Como é que você espera que seu filho tenha reverência pela palavra de Deus, se você mesmo não tem? Os filhos têm muito essa característica de imitação, né? De observar o que os pais fazem e replicar. O que os nossos filhos estão imitando de nós, meus irmãos? Mais uma vez, é só Deus que pode colocar fé no coração deles. Mas, como alguns aqui fazem parte de uma família cristã, um lar cristão, Ele está dando a oportunidade, o privilégio de os nossos filhos aprenderem o Evangelho de nós mesmos. Essa não é uma responsabilidade primária da igreja, de discipular os filhos dos cristãos. Não, alguns pais infelizmente fazem isso, terceirizam esse cuidado para a igreja. Os pais devem cuidar da vida espiritual dos seus filhos. A igreja vem como uma ferramenta, um instrumento do reino, para incentivar cada vez mais, para cuidar, ajudar. Mas os pais não podem se abster dessa responsabilidade. Deus espera de nós, homens, mulheres, pais e mães, Deus espera de nós fidelidade. E ser fiel a Deus envolve falar dele para os nossos filhos. Envolve viver uma vida que condiga com a palavra do Senhor. Para que a próxima geração saiba
saiba de fato que o nosso Deus deve ser adorado de uma forma que Ele mesmo separou. Que o nosso Deus, Ele merece toda a reverência. Que o nosso Deus merece a honra e a glória. E como é que essa nova geração vai aprender isso? Ela vai aprender com a geração que está passando. Deus espera que cada um de nós possamos fazer parte disso, de entregar à nova geração o que nós recebemos da palavra de Deus e também das outras gerações. Judas, inclusive, fala sobre isso. Quando ele cita a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, tudo leva a crer que ele está falando de um conjunto de doutrinas ali, de ensinamentos, que foi entregue à igreja, por meio da palavra do Senhor, por meio da revelação do próprio Deus. E o que Deus espera que nós façamos com isso? Que com temor, reverência e adoração a Deus, possamos também entregar isso à próxima geração. Os resultados ficam com o Senhor. Ele sabe, Ele vai salvar os seus eleitos, Ele sabe o que está fazendo, Ele é poderoso para fazer os desígnios, para cumprir os seus próprios desígnios. Os resultados ficam com Ele, sim, mas a responsabilidade de anunciar a sua palavra é nossa. É claro, Deus salva quem quer, Ele já tem seus eleitos, mas Ele nos chama a responsabilidade de anunciar a sua palavra. Até porque é por meio da pregação da palavra que Ele salva os seus eleitos. O que não pode acontecer, meus irmãos, é acharmos que o nosso único papel como pais cristãos é trazer os nossos filhos à igreja. Não. É mais do que isso. Nunca pode ser menos, mas é sempre mais do que isso. Traga o seu filho para a igreja, sim. Mas você tem outras coisas a fazer, existem outras responsabilidades a serem feitas. Os nossos filhos estão sempre atentos, olhando para o que estamos fazendo, as prioridades que damos. Temos em mãos o ministério de Lloyd e Eunice. Temos em mãos vários Timóteos que precisam ouvir a palavra de Deus, desde cedo. Temos em mãos vários Timóteos que precisam ouvir as sagradas letras. E o Senhor fará o resto. Portanto, meus irmãos, não negligenciemos o ministério de Lloyd e Eunice. Algumas pessoas acabam caindo num ativismo desenfreado no reino, na igreja, e acabam negligenciando seus lares. Deus nos deu o ministério de Lloyd e Eunice, para que possamos expor as Sagradas Escrituras, desde cedo, aos nossos filhos. Que Ele possa nos encontrar fiéis a isso. Que Ele possa nos encontrar obedecendo a Sua palavra. Finalmente, meus irmãos, ser uma família missional significa começar a vida cristã de sua própria casa. Não é vir à igreja, colocar a roupa de crente, se relacionar com as pessoas agora, e depois chegar em casa muda tudo. Guarda lá a Bíblia em algum lugar que só vai pegar quando for de novo para a igreja. Que cristianismo é esse? Ser uma família missional deve significar começar da própria casa, como Josué diria: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Timóteo foi útil a Deus e às igrejas do Senhor, isso certamente se deve também à influência de sua família, tanto de sua família espiritual, seu pai na fé, quanto de sua família genética, Lloyd e Eunice. O que nós temos feito, mais uma vez, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, com as oportunidades que o Senhor nos dá para servi-lo? Que o Senhor nos capacite, meus irmãos, para essa difícil tarefa,
que Ele tem nos chamado. A tarefa de anunciar Sua palavra. A tarefa de vivermos de acordo com a Sua palavra. E não sermos apenas ouvintes, mas aquelas pessoas que examinam as Escrituras e aplicam as Escrituras em suas vidas. E isso começa de casa, isso precisa ser anunciado para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam conhecer o Deus a quem servimos, pelo que falamos, pelo que vivemos, por tudo. E que no final das contas o Senhor receba a glória devida ao seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos constrange, Senhor. Nos chama a sermos cristãos melhores, mais envolvidos com o reino, com a igreja, com a Tua palavra. Te pedimos que aquilo que aprendemos e ouvimos possa ser aplicado. Que uma geração entregue à outra aquilo que recebeu do Senhor e da Sua palavra. E que o Senhor seja adorado e engrandecido eternamente. Que possamos fazer parte do que o Senhor tem feito, da Tua obra, de levar o Teu Evangelho, anunciar as boas novas do grande Rei. E que os Teus eleitos sejam achados. Que possamos participar disso, Pai. Em família, como uma família missional, que sabe que a responsabilidade começa de casa, que sabe que temos um dever, um chamado, de onde quer que estejamos, o que quer que façamos, vivamos para a Tua glória. Cuide de nós, Pai, ser conosco. Em nome de Jesus, amém.